Nós vamos ler Gênesis 1, 3 até o 2, 3. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foram-se tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento. Separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se tarde de manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, e assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao juntamento das águas, mares. Deus viu que isso era bom, e disse Deus, produza a terra, os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que, segundo suas espécies, deem fruto, que contém a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente, segundo suas espécies, e árvores que davam fruto, que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde, manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais, tanto das estações, como dos dias e dos anos, sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra. Verso 18. Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos, voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e toda ave com asas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se à tarde e amanhã o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo suas espécies, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, e o gado, segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e amanhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Nós já vimos anteriormente que o nome do livro, Gênesis, significa origens ou começo. E ele foi escolhido na tradução grega do Antigo Testamento, conhecido como Septuaginta, porque aparece não só aqui nessa parte do livro, mas aparece em muitas partes. Na verdade, alguns costumam dividir o livro de Gênesis por essas partes. Essas são as origens. O capítulo 2, verso 4, por exemplo, tem a primeira aparição dessa estrutura, e depois diversas estruturas, depois do prólogo da criação.
Na versão hebraica da Bíblia, o Antigo Testamento, o título são as primeiras palavras, no princípio. Por isso, inclusive, esse é o título da série, No Princípio. E os primeiros 2 capítulos, nós estamos abordando essa parte ainda do livro de Gênesis, nós estamos vendo especialmente a criação do cosmos, criação da terra, criação da humanidade, criação da família, veremos nas próximas mensagens. Na mensagem anterior, ou nas mensagens, na verdade, nas 2 anteriores, eu mencionei algo que quero reforçar antes de prosseguir, que é possível e até natural que mesmo um cristão sincero tenha dúvidas sobre, por exemplo, qual é a idade da Terra, ou sobre outros detalhes que o livro de Gênesis não apresenta. Mas eu não acredito que seja possível permanecer um cristão e, ao mesmo tempo, negar a criação como sendo uma ação direta e intencional de Deus. Esse talvez seja o ponto dos pontos, o ápice daquilo que essa série em Gênesis precisa nos dar a firmeza. Permanecer-se como um cristão vai depender, perceba, ele não disse se tornar um cristão, permanecer, se tornar um cristão é crer pela fé em Jesus Cristo, mas permanecer um cristão vai depender da nossa compreensão e crença, ou seja, confiança de que a criação existe porque Deus assim fez e da maneira que Ele fez, segundo a vontade do Todo-Poderoso. E há alguns alertas que eu já dei anteriormente, mas apenas para nos situar e nos manter com eles frescos na nossa mente. Dentro dos nossos arraiais mesmo, dentro da igreja. Muitas vezes nossas dificuldades a lidar com a criação não são apenas as coisas que lidamos no trabalho, ou na escola, na universidade. Às vezes dentro do ambiente das igrejas mesmo. E eu digo com tristeza, inclusive, dentro dos seminários que estão formando nossos futuros pastores e missionários também, infelizmente. Há pessoas, por exemplo, propondo uma interpretação alegórica do livro de Gênesis. O que é uma interpretação alegórica? Dizendo, olha, não é uma criação literal, não. É uma alegoria para ensinar algum tipo de propósito ou uma moral. Essa proposta pode parecer piedosa, mas na verdade ela é perversa. Por quê? Porque ela nega a verdade que o livro tem intenção de apresentar. O livro não foi escrito com a intenção de apresentar-se como alegoria. O livro se apresenta como a história das origens, como a história do começo. Então ele não se apresenta como alegoria. E também há, comumente em nosso meio, digo nosso evangelho em geral, evangélicos em geral e batistas de forma particular, uma manobra muitas vezes para tornar Gênesis um tipo de parábola inspirada, para ensinar uma lição. Mas isso não é verdade, isso na verdade é a negação do que a Bíblia ensina sobre Gênesis. Em toda a Bíblia, os autores inspirados tomaram Gênesis como história, como eventos que aconteceram de fato, os personagens de Gênesis como gente que existiu. Nenhum autor bíblico nunca se referiu a Gênesis como um tipo de parábola. E eu citei alguns exemplos, eu posso refrescar sua memória apenas, por exemplo, lembrando como Jesus... Lucas narra isso, mas outros evangelistas também. O próprio Jesus usa eventos como Noé, como Ló, como eventos históricos para dizer, lembre-se do que aconteceu naqueles dias, apontando inclusive para a volta dele, Jesus Cristo, que será semelhante aos dias de Noé ou os de Ló, quando de uma hora para outra o Senhor derramou juízo, mas deu livramento ao seu povo, como fez no evento de Noé e de Ló. Eventos, perceba, aconteceram na história da humanidade, em algum tempo, que a gente pode não saber situar exatamente quando foi, mas aconteceram. Na própria adoração do povo de Deus no Antigo Testamento, nós podemos ver como era fundamental a crença na veracidade de Gênesis. Por exemplo, para ilustrar isso, eu te proponho, vai aparecer aqui, o que diz o Salmo 136. Se você não está familiarizado com o Salmo 136, ele é um salmo que tem um refrão muito peculiar. Nós temos muitas canções contemporâneas que foram compostas, inspiradas nesse refrão. O Salmo 136 começa com um chamado à adoração ao Senhor. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. A sua versão Foara, ao meio da revista atualizada, ela diz, e a sua misericórdia dura para sempre. Esse refrão vai se refletir dezenas de vezes no mesmo salmo. Então é uma chamada, adoração, render graças ao Senhor. E quais são as razões, ou qual é a razão para render graças ao Senhor? O salmista está alegando que Deus deve ser louvado, devemos render graças a Ele por seu amor. E qual é a evidência do amor de Deus? O que torna Deus digno de ações de graças? Olha, por exemplo, o versículo 5 até o 9, na verdade. Aquele que fez, ou seja, render graças a quem? Aquele que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas,
pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. A luz e as estrelas para comandarem a noite, pois seu amor dura para sempre. E o salmista continua depois descrevendo a libertação do Egito e outros eventos da história de Israel, sem fazer nenhuma pausa, sem dizer assim, olha, até aqui eu estava louvando a Deus por causa de uma parábola. O que não faria nenhum sentido, né? Louvar o Senhor por causa de uma parábola não fazia qualquer sentido. E agora eu vou louvar o Senhor por causa de eventos históricos. Não. É uma chamada de adoração ao Senhor, e a prova do seu amor, ele chega a ser uma espécie de repetição de Gênesis 1. O sol, ele fez o sol, louva o Senhor por seu amor. Ele fez a lua, louva o seu amor. Perceba a adoração do povo de Deus. O Salmo vai falar de eventos históricos e relata a criação como um evento histórico na sua poesia cantada. Eu, particularmente, como um herdeiro da fé reformada, eu não acredito que há qualquer contradição, ou deveria haver qualquer contradição entre a Bíblia e a ciência, porque elas têm o mesmo autor. O que eu quero dizer com isso é que a boa ciência e a boa interpretação bíblica não podem negar uma outra, porque elas têm a mesma origem, como se Deus tivesse escrito 2 livros. Deus escreveu o livro da criação para revelar aspectos dos seus atributos, e escreveu o livro da revelação, a sua palavra, para tornar claro o seu ato de salvação e o que isso requer de nós. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre o livro da criação e como ele revela a Deus. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos aonde, meus irmãos? Claramente desde o quê? A criação do mundo. E percebidas mediante as coisas criadas. De modo que esses homens, está falando da humanidade, são indesculpáveis. Por quê? Mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo estava lembrando aqueles irmãos na introdução da sua carta ainda é do que Deus se pode conhecer. Deus revelou seus atributos na criação. É verdade que sem as lentes da graça do Evangelho não dá para ver isso perfeitamente. É verdade. Mas Paulo diz, mesmo assim, todo ser humano é indesculpável diante de Deus, porque ao olhar para a criação, ele deveria no mínimo pensar, como isso tudo pode existir? Da onde veio? Quem produziu isso tudo? Para que eu possa lhe render graça, para que eu possa lhe buscar. Quem é o responsável por isso tudo? É indispensável para a nossa mensagem como igreja, não só a compreensão como a crença na criação, como um ato realizado por Deus, conforme revelado na sua palavra. E por isso nós vamos, nesse momento, passar a partir do 5º dia da criação, mas lembre-se que nós vimos na semana passada, como Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Semana passada, não, desculpe, na semana antes do carnaval. Como Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, Deus estabeleceu, desde o sol até as pequenas sementes, cada um deles cumpre uma função nos seus propósitos. Deus determinou limites para cada coisa, e não existe então acaso ou sorte. A vida não é aleatória, inclusive eu encerrei minha mensagem anterior falando sobre isso. A vida não é aleatória. Isso é um alerta, primeiro, porque nos lembra que eu não posso então seguir minha vida como eu bem entender, porque ela não é aleatória, ela foi criada com um propósito. Mas também é um consolo, saber que a nossa vida, a minha e a sua, não é aleatória. As coisas não são furtivas, não são ao acaso, porque se assim fosse, não fazia qualquer sentido nos preocuparmos, planejarmos ou buscarmos o bem, porque seria aleatório, seria sem sentido algum. É um consolo saber que o Deus que criou todas as coisas, criou com um fim determinado, e Ele tem o poder e está agindo para que esse fim seja cumprido. E então, chegamos a partir do 5º dia. Se você quiser olhar na sua Bíblia, vai ficar ficando com ela aberta, a partir do versículo 20. Nós vamos ver aqui no 5º dia da criação, os primeiros animais nas águas e nos céus. Lembre-se, antes nós estamos vendo o mundo vegetal, o Senhor estabelecendo as plantas, cada uma segundo a sua espécie. E olha agora o que a narrativa de Gênesis vai dizer a partir do versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes seres vivos, voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram, segundo suas espécies. E toda ave com asas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se à tarde e amanhã o 5º
dia. No que nós chamamos anteriormente de reino vegetal, nós vimos cada planta, cada semente recebe um caminho determinado segundo a sua espécie, e assim também é entre o mundo dos animais. Cada animal é criado e é estabelecido para seguir um caminho segundo a sua espécie. Cada espaço criado recebeu os animais de acordo com suas características. Os aquáticos para os corpos de água, as aves para os céus. Mas além dessa distinção maior, também tem distinção específica. Cada espécie foi definida pelo Senhor para cumprir um propósito. A riqueza disso, meus irmãos, e a multiplicidade disso é impressionante. Desde um inseto pequeno, um pequeno besouro, até os maiores animais que existem voando ou aquáticos, eles foram colocados não só em separação sobre o seu ambiente de vida, mas dentro desse ambiente eles cumprem funções diferentes, eles são distintos, cada um segundo a espécie que Deus estabeleceu. Deus criou assim, porque Ele tem um propósito, tem um desenho estabelecido na mente do Senhor, e esses animais cumprem esse propósito. O Salmo 104, verso 24 e 25, louvam ao Senhor por isso, exaltam o Senhor por isso. Você pode ler? Ó Senhor, que variedade... Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Impressionante perceber a variedade, a multiplicidade e a complexidade daquilo que Deus estabeleceu. Só uma mente insondável para nós, só uma sabedoria infinita aos nossos olhos poderia estabelecer as coisas dessa maneira, com toda essa riqueza e complexidade. Só que aqui, no quinto dia, além dessa riqueza, variedade de espécies, surge um elemento novo. Não sei se você percebeu na leitura, que no verso 23, Deus deu uma ordem. Até aqui, os outros elementos receberam a ordem da existência. Haja luz, haja luminares, haja firmamento. Mas agora, depois da existência desses animais, eles recebem uma ordem da parte do Senhor. E eu diria que é uma ordem abençoadora. Porque o texto diz que Deus os abençoou dando uma ordem. Perceba, Deus ordenou aos animais que eles se multiplicassem, que eles crescessem, que eles cumprissem um ciclo baseado em multiplicação, no seu crescimento, na sua expansão. E ouvir a ordem de Deus e obedecer é que é a bênção. Então, quando diz, o Senhor os abençoou dizendo, e o que ele diz depois é uma ordem, dizendo, quando os animais cumprem esse propósito, eles são abençoados por isso. A criação é abençoada em obedecer o Criador. Guarde isso, porque se isso é verdade para os animais e para as plantas, quanto mais isso será para nós, nós veremos daqui a pouco sobre isso. Os animais que, em termos de capacidades cognitivas, estão aquém de nós, e daqui a pouco nós veremos que é muito mais do que isso, a diferença que há entre nós e eles. Os animais são abençoados porque eles seguem o ciclo que Deus mandou. Quando Jesus dá exemplo aos seus discípulos de que Deus cuida do pardal, Jesus não tira essa ilustração de forma aleatória. Está dizendo que desde a criação, Deus estabeleceu inclusive para o pardal um caminho, um ciclo, que inclui o crescimento dele, a multiplicação da sua espécie. E toda vez que eles fazem esse ciclo, eles estão obedecendo a Deus e isso os abençoa. E é por isso que eles permanecem, mesmo no mundo caído, sendo abençoados. Warren Wiersbe vai dizer assim, ouça essa breve citação. A bênção de Deus permitiu que os animais e as aves se reproduzissem em abundância, desfrutando de tudo que Deus havia criado para eles. Jesus não diz isso? O pardal não planta, mas não falta comida para ele. Por quê? Porque Deus os abençoou, dando uma ordem, e quando eles vivem de acordo com a ordem de Deus, eles colhem sem plantar, sem semear, tudo o que Deus produziu. Essa é a primeira bênção registrada na Bíblia, e esse será um padrão no livro de Gênesis. Se tiver curiosidade para marcar ou folhear na sua Bíblia, apenas saber que depois dessa bênção, Deus vai abençoar o homem e a mulher, Gênesis 1, 28, e depois de novo no 5, 2. Depois Deus vai abençoar o sábado, Gênesis 2, 3. Deus vai abençoar Noé e a sua família, Gênesis 9, 2. E Deus vai abençoar Abraão e os seus descendentes, e por meio dele abençoar todas as famílias da terra, Gênesis 12, de 1 a 3. Essas bênçãos, elas estão
propositalmente estabelecidas em momentos importantes da história da criação, como Deus estabeleceu cada ciclo. E assim encerra o 5º dia. Então, chegamos ao 6º dia da criação. A partir do versículo 24, nós vemos isso. E primeiro, Deus vai mostrar, então agora aqui, a palavra do Senhor vai mostrar os primeiros animais terrestres e logo depois a existência dos homens, da humanidade. Começa assim, primeiro verso 24 e o 25. E disse Deus: produz a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e o gado, segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Depois de preencher as águas, depois de preencher os céus, agora Deus vai preencher a terra seca, seguindo a mesma ordem de como os elementos surgiram. Primeiro surgiu a água, depois surgiu o firmamento, que era o céu, depois a terra seca. Deus primeiro preencheu a água, preencheu o firmamento, e agora preenche a terra seca com os animais terrestres. Deus estava, então, seguindo o mesmo ciclo. Essa prosa da criação segue esse ciclo de descrição, Deus criando e depois criando a raça humana. Mas aqui no 6º dia, nós temos um elemento importante, que é justamente esse. Há uma distinção. Entre aqueles que habitarão a terra, eles não são iguais. Deus vai distinguir os animais terrestres do que ele vai criar logo em seguida, do ser humano. De alguma maneira, de forma única, pelo menos no registro bíblico, há uma espécie de conferência na Trindade Santa, antes da criação do ser humano. E alguns teólogos vão dizer que o que nós temos aqui é o registro do veredito final. Depois desse diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito, o que eles definem e estabelecem revelar que definiram. Definiram muito mais, mas o que eles estabelecem revelar? Verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Algumas observações aqui que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, o ser humano, ele não foi criado como um animal melhorado. Não foi. Ou, como a descrição, é bem possível que essa seja uma descrição presente na escola, no seu ambiente de estudo, um animal racional. Mas será que a única distinção que há entre nós e os animais é a nossa capacidade do uso do cérebro para aspectos cognitivos? Não. Segundo a narrativa de Gênesis, nós não somos apenas um animal melhorado porque nós raciocinamos. Nós, diferente de todas as outras coisas da criação, inclusive dos animais terrestres, nós fomos dotados com a imagem de Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que isso requer de nós. Mas isso é uma observação que deve saltar aos nossos olhos. A criação tem uma descrição clara. Os animais terrestres foram criados e eles saem da terra, eles recebem uma ordem de multiplicar, mas eles não são a imagem de Deus. Inclusive, isso tem implicações. Algumas eu já mencionei em outras mensagens meses atrás. Por exemplo, por que o Senhor condena na sua lei fazer a imagem dele? Porque ele já fez a imagem dele. Quem é a imagem do Senhor que ele estabeleceu? Os seres humanos. Ele fez a imagem dele. Então ninguém mais deve fazer essa imagem, tentar reproduzir a imagem do Senhor. Ele fez a imagem dele. E assim, poderia falar sobre outras coisas, mas queria saltar isso aos seus olhos. O ser humano não é um animal melhorado. Não é um animal melhorado. Por mais que haja semelhanças, similaridades, inclusive químicas, bioquímicas, essas similaridades estão claramente explicadas porque nós temos a mesma origem e o mesmo autor, mas não somos animais melhorados. Nós somos dotados da imagem de Deus, como nada mais na criação foi dotado. Segunda observação, diferente de plantas e animais que são divididos em espécie, você percebeu que os seres humanos são criados de uma espécie só? Cada planta, cada animal é dito que cada semente, cada árvore é diferente. Os animais aquáticos têm espécies, os animais que voam têm espécies, os animais têm espécies, e aí quando chega no ser humano, não tem espécie distinta. Segundo o ensinamento bíblico, o que a Bíblia fala sobre criação, todos nós somos da mesma raça, feitos da mesma origem, com o mesmo valor e o mesmo propósito. Meus irmãos, a narrativa da criação,
a narrativa bíblica da criação, a verdade sobre como o mundo veio a existir, é crucial, inclusive, para a nossa defesa da dignidade humana. Porque não há distinção entre nós. Essas distinções que os seres humanos criaram após a queda, distinções étnicas, distinções sociais, elas não existem. Nós fomos criados e Deus não estabeleceu espécies. Não disse e criou o ser humano, cada um a sua espécie. Não diz isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os fez, homem e mulher os criou. Acabou. Inclusive, se você já percebeu isso, eu não sei. Talvez você seja atento o suficiente. Eu não gosto de usar a expressão raça. A não ser quando me refiro aos humanos, como todos. Só existe uma raça, a raça humana. Porque a minha convicção é que não existem raças. Só existe uma raça, a raça humana. E nós temos etnias que se diferem por questões culturais, locais, nas suas práticas, culto, fé e outras coisas, tradições e tudo mais, mas nós somos de uma raça só. Nós não fomos criados em espécies diferentes. Esse é um engano que vem depois da queda. Depois da queda vem esse engano. Inclusive aparece no livro de Gênesis, parte disso já. Parte dos problemas da nossa, essa distinção falsa que o pecado criou em nossa mente e coração, aparece já no livro de Gênesis. Daqui a dois meses, né, na Conferência Farol, já vou dar o spoiler já. Nós vamos ter uma Conferência Farol daqui a 2 meses. Vai ter uma primeira dia 11, mas depois daqui a 2 meses vamos falar sobre racismo. Nós temos fundamento na doutrina da criação bíblica para defender a unidade da raça humana e assim combater de forma eficaz, não por vingança, não por interesses pessoais ou ideológicos, de forma eficaz e verdadeira, a única verdadeira, a unidade da raça e combater o racismo. Nós somos criados uma só espécie, um tipo. Deus não fez distinção. Ele fez distinção em tudo mais, mas o ser humano não fez. Ele nos criou uma mesma raça. A raça humana, então, descende de um casal. Deus criou, quando nós veremos no capítulo 2, inclusive, esses detalhes, Adão do pó da terra, ou seja, a raça humana vem do pó da terra, inclusive o nome Adão quer dizer isso, tirado do pó da terra, e depois de modelar o corpo humano, o complexo corpo humano, Deus mesmo lhe sopra a vida, e aqui é uma outra conclusão, e agora eu queria a sua atenção para nós avançarmos. Os seres humanos foram criados por Deus, eu já apontei isso em mensagens anteriores, falei isso na introdução, e é por isso que não existe acaso. Nós não somos acidentes cósmicos, mas hoje eu quero destacar a partir disso, na narrativa da criação, o seguinte: não há qualquer espaço, a partir daquilo que a Bíblia ensina, para concluir que nós, seres humanos, somos um degrau na escada evolutiva. A Bíblia deixa claro, Deus criou cada coisa no seu devido lugar, criou as plantas, as árvores, criou os animais aquáticos, as aves, criou os animais terrestres e criou o ser humano, e o ser humano não foi criado a partir de outra espécie existente, o ser humano não foi adaptado a partir de outra espécie, Deus não modelou a partir de algo que já existia antes, Deus modelou algo novo, assim como Ele fez em cada elemento da criação. Nós, seres humanos, somos fruto da vontade de Deus. E isso nos confere um valor, uma dignidade, um propósito que não há igual mesmo na criação. Em toda a criação há valor, há dignidade e propósito, mas nos seres humanos há uma diferença enorme, indescritível, de valor, dignidade e propósito. Nós fomos criados por Deus, pela vontade dEle, segundo a sua imagem. Nós não somos um degrau na escada evolutiva, mesmo que fosse o degrau mais alto, não. Nós somos a imagem de Deus que Ele plantou no mundo, para que todo o universo, quando olhasse para a raça humana, eu sei que é difícil pensar isso, porque a gente olha para a raça humana agora, né? Após a queda. Até alguns teólogos costumam imaginar que se nós encontrássemos Adão e Eva antes da queda, se nós tivéssemos, nós os adoraríamos como se eles fossem deuses, devido à distância que há entre nós e eles. Por causa da queda. A gente não tem noção da distância, do abismo que a queda coloca entre o que Deus estabeleceu como sendo muito bom e o que está hoje. Mas um dia nós saberemos, porque nós teremos corpos glorificados que serão a semelhança do Filho de Deus, que é o varão perfeito, o homem perfeito, né? A mulher perfeita. Mas perceba, nós fomos criados e colocados aqui nesse mundo, a imagem de Deus foi plantada aqui. Nós não somos nem o acaso e nem um elemento na escada de evolução. E isso faz toda a diferença. Por que eu estou destacando isso a partir desse texto? Porque isso faz toda a diferença para a vida.
Eu quero ilustrar alguns exemplos, obviamente, exemplos extremos, mas olha onde as coisas podem chegar e depois eu vou voltar para coisas mais do nosso cotidiano. Por exemplo, se eu adoto uma visão naturalista e evolucionista sobre o homem, sobre de onde o homem veio, eu entendo o homem como um degrau na escada da evolução, uma conclusão, levando esse argumento até o final, é a conclusão, por exemplo, de Richard Dawkins. Ouça com atenção o que ele vai dizer. Ainda bem que a gente não almoçou ainda. Uma coisa é lamentar a eugenia. O que é eugenia, meus irmãos? Purificação da raça humana por experimentação e adaptação da raça humana. Uma coisa é lamentar a eugenia por razões ideológicas, políticas e morais. Outra coisa é concluir que não funciona na prática. Claro que sim. Funciona para vacas, cavalos, porcos, cães e rosas. Por que diabos não funcionaria para humanos? Os fatos ignoram a ideologia. Essa citação é um tweet que o Richard Dawkins fez há uns anos atrás. E eu, nas minhas leituras, encontrei essa citação dentro de um artigo defendendo Richard Dawkins, dizendo que ele foi mal interpretado pelo tweet dele. Só que olha o que o mal interpretado falou em 2014 sobre o que uma mãe que tem um bebê que ela sabe que nascerá com síndrome de Down deveria fazer. Olha o que ele disse, o mal interpretado. Aborte e tente de novo. Seria imoral trazê-lo ao mundo se você tiver escolha. Se ele foi mal interpretado na sua fala sobre eugenia, que obviamente não foi, o que ele está falando sobre como uma mãe deveria lidar, sabendo, recebendo um diagnóstico de que uma criança será gerada e vai nascer síndrome de Down, mostra que ele de fato crê que a eugenia deveria ser adotada. Que o impede de dizer isso abertamente e dizer que ele foi mal compreendido é o medo de ser escanteado, de se tornado uma pessoa não quista no mundo, na sociedade como um todo, porque no ambiente acadêmico isso é dito o tempo inteiro. Há muitos, não são todos, graças a Deus, mas muitos, no ambiente acadêmico que dizem coisas desse tipo, porque acreditam que não vai qualquer problema dizer isso. Perceba, ele defende que é imoral uma mãe trazer ao mundo um bebê que vai ser com síndrome de Down, que deveria abortar e tentar de novo, como quem descarta uma coisa. Mas nós não somos coisas. Nós não somos um ajuntamento de células. Nós não somos um saco de células organizadas. Nós somos a imagem de Deus. E a criança, o adulto, que chega aqui com síndrome de Down, é a imagem de Deus, igualzinho você e eu. Não há qualquer diferenciação. A narrativa da criação não disse quem tiver um distúrbio cromossômico não é dessa raça. Não, é da mesma raça, da mesma espécie. Levar o argumento evolucionista naturalista ao extremo faz pessoas dizerem isso, que dá para descartar um ser humano. Por quê? Porque ele é um empecilho para o avanço da sociedade ou para a nossa tranquilidade de vida. Na década de 40, sob a liderança de Stalin, o governo soviético perseguiu qualquer cientista que ousasse desafiar o darwinismo, ou seja, a teoria de Darwin. Isso foi feito por quê? Porque a visão naturalista e evolucionista do mundo, que nasce do trabalho de Darwin, servia aos propósitos do regime. Qual era o propósito do regime? Desumanizar as pessoas. O regime nazista tinha uma ideologia fundamentada no que ficou conhecido posteriormente como darwinismo social. O que é darwinismo social, pastor? Em resumo, é a ideia de que existe uma hierarquia de etnias e de sociedades, dizendo que certas etnias humanas são superiores às outras e sociedades. Essa é a visão do darwinismo social que Hitler, esse alto escalão, defendeu e propagou como sua ideologia. E na Alemanha, esses nacional-socialistas alemães, eles tiraram essa ideia perversa deles, essa falsa dedução, que obviamente não é verdadeira, é falsa, da visão científica naturalista e evolucionista. Isso está em amplos artigos acadêmicos também. Pastor, isso quer dizer que todo mundo que defende a evolução é um socialista comunista ou um nazista? Claro que não. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Mas é a afirmação, ouça com atenção,
de que, a partir da história, eu posso dizer com segurança, só é possível criar um regime totalitário como esses, fundamentado no evolucionismo. Ou seja, negando a possibilidade de criação. Porque quando eu nego a criação, eu nego qualquer possibilidade da imagem de Deus existir no mundo, e assim o outro pode ser visto como uma coisa a ser manipulada, controlada ou conduzida. Seja pelo Estado, seja por um partido especial ou uma elite, quem quer que seja, pode controlar. Mas aí surge uma pergunta prática, agora mais próxima da nossa realidade. Mas como que alguém, um amigo meu, familiar, como alguém pode defender uma visão naturalista, evolucionista da vida, por exemplo, e continuar sendo uma pessoa que vive de forma razoável em sociedade, vive bem com as outras pessoas? Como alguém pode fazer isso? Eu vou dar a resposta, depois eu vou ilustrar a resposta. A resposta é simples. Tomando princípios emprestados do cristianismo. Por cristianismo, entenda criacionismo. A pessoa defende uma visão de que o homem é um degrau na escada evolutiva, ele não é a imagem de Deus, como diz o texto, mas na prática, ele tem que tomar emprestado valores do cristianismo que crê o contrário. Agora eu vou ilustrar o que eu quero dizer com isso. As aulas voltaram, né? Mas vamos dizer que vai voltar oficialmente amanhã, né? Voltar amanhã, tantos professores aqui, sabe que amanhã é o dia que vai pegar mesmo, né? Aí imagina, você pai, mãe, seu filho vai para a escola, e amanhã, primeiro dia de aula, ele chega em casa e ele está com o olho roxo. Você pergunta, o que foi isso? O coleguinha fulaninho me bateu, mãe. Digamos que você não ouviu nada que eu preguei hoje aqui, e você é um naturalista evolucionista. Você quer que o ser humano é um degrau na escada evolutiva. O que você vai ter que responder para o seu filho? Só tem duas respostas possíveis. Se você quiser manter uma integridade de visão de mundo. A primeira é, meu filho, eu lamento te informar que isso quer dizer que você é o elo mais fraco da evolução. Fulaninho é mais forte. Ele te dominou, se impôs sobre você, aceita. Ou, amanhã, terça-feira, você vai lá e deixa os dois olhos dele roxos para mostrar que você é o elo forte da evolução e ele é o fraco. E ele que aceite isso. Mas não é assim. As pessoas não reagem assim, certo? Como que as pessoas reagem? Isso é um absurdo. Isso está errado. Está errado e amanhã eu vou na escola. Vou falar com a diretora, vou falar com o professor, vou chamar todo mundo, vou chamar a Secretaria de Educação, porque isso está errado. Está errado baseado em quê? Se nós fôssemos degraus na escada evolutiva, tem como dizer que está errado? Está errado baseado em quê? Em nada. Porque eu acho, porque eu sinto. O que você acha e sente não faz qualquer diferença no universo. Está errado baseado na visão cristã de mundo, que se toma emprestado só um pedacinho. O criacionismo, a imagem de Deus, só um pedacinho. Eu nego que Deus criou o mundo, mas eu tomo só um pedacinho emprestado para dizer, está errado. Por quê? Porque você tem valor e dignidade. Baseado em quê? Sem a visão cristã da criação, não existe como defender a dignidade da vida humana de forma consistente. Consistente. Você só pode dizer para o teu filho, não faça isso com o seu coleguinha, e eu não vamos aceitar se ele fizesse com você, porque você, mesmo que não perceba, acredita que a vida humana não é aleatória, não é uma organização de células, ela tem um propósito, um valor, um sentido. E o cristianismo vai dizer, por que tem? Porque Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, os colocou no mundo e falou, agora vocês cresçam e se multipliquem e sirvam aos meus propósitos. É por isso. Só a visão da criação, segundo as Escrituras, pode defender de forma consistente o valor da vida. É uma característica, inclusive, vital da imagem de Deus em nós, o fato de nós sermos relacionais. Nós nos relacionamos com as pessoas. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito relacionam-se entre si, inclusive tem um nome técnico para isso na teologia, que é a pericorese, é a relação da Trindade entre si. Eles se relacionam entre si de forma perfeita desde a eternidade. E eles imprimiram isso em nós. É por isso que nós somos relacionais. É por isso que no isolamento imposto ou desejado, o que quer que seja, durante parte da pandemia, muitos de nós adoeceram. Porque nós somos criados para sermos relacionais, porque o nosso Deus, que é relacional, imprimiu isso em nós.
Não há um mero plural majestoso no façamos a nossa imagem, não. O que nós encontramos ali é a unidade, a harmonia da Trindade sendo comunicada aos seres humanos. Somos criados à imagem de Deus para vivermos em unidade com outras pessoas, criando esses relacionamentos. Primeiro a relação com Deus e depois a relação com o próximo. É interessante porque isso tem implicações para nós, na verdade. Como é que Deus se relaciona na Santa Trindade? Obviamente, Deus não se relaciona por interesse, né? Você consegue imaginar o Pai, o Filho e o Espírito tendo interesse um no outro, explorando um ao outro? Não, é uma relação de harmonia, onde o outro é visto como um igual para interesse, para cooperação mútua. Da mesma maneira, o próprio Deus, quando se relaciona com os seres humanos, apesar de Deus ter o poder para exigir, tomar o que ele bem entende, não é assim que ele age. Ele não nos enxerga como meios de conseguir algo que ele precisa. Primeiro, porque ele não precisa de nada que nós tenhamos. E segundo, porque não é assim que ele estabeleceu pelo seu caráter. Deus se relaciona conosco de forma pactual. E se nós somos criados à imagem dele, isso tem implicações. Isso nos dá responsabilidades diante das pessoas. Nós nos relacionamos com elas, ou devemos nos relacionar, como imagem de Deus. O Michael Horton vai resumir assim: poderíamos dizer que os seres humanos são aqueles que refletem a imagem de Deus, não principalmente no que eles essencialmente são, mas em como eles respondem eticamente. As pessoas à nossa volta, meus irmãos, elas precisam ser vistas como imagem de Deus, desde a concepção até a morte, porque isso confere dignidade à vida humana. Isso precisa, meus irmãos, conferir dignidade aos relacionamentos. Em termos práticos, as pessoas não podem ser vistas como meio para satisfazer os nossos interesses ou conseguir o que nós queremos. Isso muda como nós fazemos qualquer coisa. Que você trabalha, então, com as pessoas não porque quer explorá-las como um meio para conseguir o que você quer. Você namora ou vai casar-se não porque vai usar o outro para conseguir o que você quer. Você tem amigos não para conseguir deles o que você deseja apenas, não. A nossa relação é com as pessoas em todos os níveis, em cada degrau de relacionamento que existe na vida humana, em sociedade, deveria ser afetada pela nossa convicção de que o outro e eu, nós somos a imagem de Deus. Tem um pastor que ele diz que toda vez que ele vê uma pessoa jogada na sarjeta, ferida pelas drogas, muitas vezes destruída, ele pensa: ali está a bandeira de Deus jogada na lama. O que ele quer dizer com isso? A bandeira de Deus jogada na lama. Se aquela pessoa é a imagem de Deus está jogada na lama. A bandeira dele está ali manchada. Nós devemos nos relacionar com as pessoas com essa convicção. Essa pessoa, seja ele meu amigo, meu cônjuge, minha namorada, meu patrão, meu empregado, ele é a imagem de Deus, assim como eu. E isso muda, ou deveria mudar, os nossos relacionamentos. Pautar a maneira como nós olhamos para as pessoas e não apenas ver as pessoas como um meio para conseguir o que nós queremos. O ser humano, cada imagem de Deus, recebe uma missão. E essa missão eu vou pontuar aqui porque ela vai aparecer de novo no capítulo 2, a partir do versículo 15. Mas eu vou pontuar algo porque ela aparece aqui também. Aquilo que nós chamamos de mandato cultural, mas eu prometo que no capítulo 2, verso 15, eu vou me debruçar melhor no que é mandato cultural. O verso 28 em diante vai dizer: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, todas as aves do céu, todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. O que diz o versículo 31? O finalzinho dele: e assim foi, Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. E foram-se à tarde e amanhã, o sexto dia. Começando pelo fim dessa parte. O versículo 31 mostra a conclusão. A obra criada, a conclusão é: Deus viu que era muito bom. Ao contrário da ideia de muitas filosofias e religiões, a criação não é essencialmente má. Pelo contrário, a criação foi feita como sendo muito boa. Logo, não é pecado aproveitar as boas coisas que Deus criou, desde que elas sejam aproveitadas como segundo o propósito do Criador. Tudo que Deus criou de bom deve ser aproveitado segundo o padrão de quem criou. Elas são para o nosso bem.
Diante de coisas simples como você que nesses dias descansou, pegou um pouco de sol, seja na laje, na praia, onde que seja, você está aproveitando um elemento da criação do Senhor. E não há nada de errado com isso, desde que você respeite o padrão do Senhor. Um dos padrões, inclusive, é proteger a sua pele, né? Você sabe que nós estamos do lado de cá do Éden, né? Nós não estamos lá. Lá eu acho que a gente não ficava ardendo. É uma teoria que eu tenho, uma das que eu tenho. Mas você aproveita a criação, a boa criação de Deus, seguindo o padrão do Criador, protegendo-se para isso. E eu poderia enumerar, a boa criação de Deus está aí para ser usufruída segundo o padrão dele, para o nosso bem, para o nosso deleite, para o nosso prazer. Mas o homem e a mulher receberam uma tarefa não só de aproveitar essas coisas, mas receberam uma tarefa, uma missão. Foram criados à imagem de Deus para fazer algo, para conduzir, para dominar, para gerenciar tudo isso. Recebemos autoridade, só que é uma autoridade que não é absoluta, não é nossa. Ela é derivada de Deus e está circunscrita ao propósito dele. Deus estabeleceu para os homens o papel de serem vice-regentes, ou seja, mordomos da criação divina. Deus estabeleceu isso somente com a sua imagem. Deus não disse aos animais como eles deveriam conduzir ou controlar o seu ambiente ou os outros animais de forma nenhuma. Só o ser humano recebe da parte de Deus essa ordem. Vocês não só devem crescer e multiplicar-se, vocês devem conduzir, controlar, gerenciar todas as coisas da criação. Por isso que eu falei que eu vou tratar mais à frente o mandato cultural, que é quando alguém fez copo plástico, ele estava obedecendo o que Deus mandou fazer aqui em Gênesis 1. Porque o plástico não aparece na natureza assim. Ele tem que manipular elementos da criação de Deus para fazer um copo plástico. Que serve como um container de água para a gente conduzir para outro lugar, por exemplo. E tudo mais que você está usando praticamente foi fruto da obediência a Deus, desse ato criador. E perceba, obediência inclusive de pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque está na criação. É igual a lei da gravidade. É inevitável. É inevitável, não tem como viver sem ela. Não tem como negá-la ou tentar questioná-la. Simplesmente segue, vai naquela direção. Assim, os seres humanos são chamados para conduzir a criação de Deus por amor a Deus. Nós veremos à frente, é verdade, no capítulo 3, como a queda afetou o nosso amor a Deus, e por afetar nosso amor a Deus, fazendo com que nós amássemos a nós mesmos, a queda nos impede de cumprir o nosso propósito de conduzir a criação de forma correta. Isso está claro, inclusive, na teologia bíblica, que é qual é o ensinamento do Novo Testamento? O primeiro Adão, Adão, perdeu o controle, o domínio da criação. E então, o último Adão, 1 Coríntios 15, que é Cristo, recupera, ele tem domínio total. Os milagres de Jesus, hoje à noite eu vou pregar sobre isso, os milagres de Jesus mostram o domínio dele total sobre a criação, porque o último Adão, que é Cristo, recupera o domínio sobre tudo que existe na terra, que nós perdemos depois desse capítulo, lá na frente. Até que ele restaure todas as coisas. Antes da gente ir para o 7º e último dia e podermos encerrar. Existe, meus irmãos, então um sentido para a vida cotidiana. Somos criados para servir ao Senhor. E isso requer de nós algumas questões. Primeiro, Deus nos confiou uma tarefa e nos deu autoridade para fazê-la. Desde que nós façamos isso debaixo do propósito dele. Então, as responsabilidades que os filhos de Deus têm com o mundo criado vão muito além de qualquer agenda pessoal, inclusive da ecologia. Muito além. Muito além. Há coisas que estão certas na visão humana, chamada ecologia, e há coisas que estão erradas. A questão não é essa. O ponto é que nós temos uma responsabilidade muito maior. Inclusive de concordar ou de questionar aquilo que está errado. Porque nós somos chamados para sermos o mordomo da criação. A criação foi nos dada como responsabilidade para cuidar dela. Mas também, isso nos mostra que essa condução deve ser feita segundo o propósito do Criador. Não podemos fazer o que bem entendermos com ela, mas ela deve estar a serviço do bem da imagem do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Com razão, Chesterton dizia que aonde os animais são idolatrados, seres humanos serão sacrificados. Há uma tendência em nossos dias de sobrevalorizar elementos da criação e subvalorizar seres humanos. Além das exposições até, eu diria, hilárias, no sentido, que era a internet, que mostram pessoas que são capazes de assinar um abaixo-assinado em defesa dos ovos de tartaruga,
mas não se posicionam em defesa de seres humanos no ventre, além desse caso, essa é uma tendência, infelizmente, comum em nossos dias. Perceba, os animais, as plantas, estão sob o nosso cuidado. Nós devemos cuidar e proteger. E gerenciar com o propósito de servir ao Senhor para o bem de quem? Da raça humana. Da raça humana. Então nós não desperdiçamos, nós não abusamos, nós não somos os donos de fazer o que nós bem entendemos, mas servimos ao Senhor em servir pelo bem da raça humana. É para a imagem de Deus florescer entre humanos que florescem. É para esse sentido. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes essa condução pode ser levada para um extremo, onde é uma dominação abusiva, que aí nos torna donos da criação que nós não somos, ou uma condução subserviente, onde a imagem de Deus, os seres humanos, são colocados abaixo dos outros elementos da criação, o que é verdade, não é verdade, é falso. Nós somos colocados como a coroa da criação, que disse é o salmista, para fazer o quê? Conduzir para a vontade de Deus, pelo bem da imagem de Deus nos seres humanos. E o último dia. Capítulo 2 começa a introduzir isso. Alguns chamam de o primeiro sábado. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou toda a sua obra. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Eu não vou tratar aqui, meus irmãos, de todas as polêmicas possíveis sobre guardar ou não guardar o sábado como um dia de culto, por duas questões. A primeira, que isso exigiria uma mensagem só para isso. E minha intenção não é levar os irmãos agora mais 50 minutos adiante, não é isso, de forma nenhuma. E a segunda, que é mais importante do que essa. O texto aqui não fala sobre isso. Nós estamos fazendo exposição desse texto. Esse texto não debate guardar ou não o sábado sobre o dia de culto. Esse é um assunto de debate teológico, tem a ver com outros textos, não com esse. Agora, nesse parágrafo, nesse texto, nós temos o quê? Para nossa intenção agora. Claramente, nós temos a descrição do primeiro sábado, que deve ser tido como algo fundamental para a separação, uma distinção entre um dia e outros dias. A palavra sábado não aparece no parágrafo, mas aqui nós temos a descrição do sétimo dia, e a palavra sábado no Antigo Testamento tem relação com a palavra sete em hebraico. Então a palavra sábado não aparece aqui, ela vai aparecer mais à frente, mas claramente o sétimo dia, não só na cronologia da semana, como da palavra, está aqui presente nesse contexto. Agora, o que é mais importante sobre isso? Deus não descansou no sentido de, ou ser algo semelhante a um trabalhador que descansa por estar cansado. Não é que Deus trabalhou muito por 6 dias, né? Sejam eles literais ou 6 dias, que são 6.000 anos, né? Já falamos sobre isso 2 mensagens atrás. Não é que Deus, agora estou cansado, eu vou descansar. Não é isso. Porque Isaías, por exemplo, no capítulo 40, verso 28, o profeta vai dizer claramente: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Seu entendimento é insondável. Mas a expressão descanso, então, quer dizer o quê, pastor? Ela é usada aqui para descrever Deus contemplando a sua criação concluída, inclusive dito no verso 31 como muito boa. O Senhor conclui esse trabalho, a criação está pronta. A criação está pronta. E agora o Senhor observa e contempla a sua obra que Ele vai gerenciar. E o sétimo dia, ele é diferente dos anteriores. Não sei se você percebeu isso na leitura. Não é mencionado tarde e manhã. Olha para a sua Bíblia e vê se tem. Cadê a tarde e amanhã do sétimo dia? Para dizer, né? Todos os dias tem isso, né? Tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Cadê a tarde e manhã, sétimo dia? Não tem essa. Por quê? Dá a entender que não acabou. Então o sétimo dia não acabou. Minha percepção é que Deus, então, ainda contempla a sua criação. Inclusive, isso vai ser visto na prática como Ele sabe que Adão e Eva pecaram. Mais à frente vai saber. E mais, vai dar o escape a eles. A narrativa da queda, vemos aqui algumas semanas. Não só Deus sabe o que aconteceu, como Deus já traz a solução para o que aconteceu. O Senhor está observando essa visão contemplativa da criação. Mas o sétimo dia não acabou. Alguns teólogos vão dizer, inclusive, que o sétimo dia só vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Mas isso é um outro debate sobre Apocalipse, sobre o sétimo dia.
Outra questão importante, diferente, é que Deus abençoou e santificou, demonstrando a necessidade de um dia distinto de outros. Dentro da nossa rotina, precisamos de um dia distinto, um dia diferente. Então, na ordem criada você trabalha e descansa. Originalmente, trabalhava os 6 primeiros dias da semana e descansava no 7º. Mas isso tem implicações até para a sua rotina. Se você trabalha por escala, deixa eu te dizer, você precisa descansar. Sei que alguns irmãos que trabalham por escala, às vezes tem que fazer mais plantões por causa do dinheiro que precisa, mas deixa eu te avisar, se seu corpo não te avisou ainda, você precisa descansar. Se você emendar várias escalas uma na outra, você vai fazer isso por um tempo. Depois você não vai conseguir fazer mais. Não só escalas, você não vai conseguir fazer nada mais. Eu vi esses dias um médico especialista em sono, e ele falava que a quantidade de pessoas na face da Terra que são capazes de sobreviver por longos períodos com menos de 6 horas de sono é 0. Não existe na face da Terra um ser humano capaz de viver com menos de 6 horas de sono de forma contínua. Não estou falando um dia, uma semana, contínua, sem ter implicações na sua saúde. Deus estabeleceu o descanso. Tem que descansar. Só que, ironicamente, só o ser humano sabe disso e o ser humano não consegue fazer isso, porque os animais fazem, né? Os animais não sabem, mas eles fazem. Nós sabemos e não fazemos. Não fazemos. Isso tem uma questão até curiosa. Conta-se uma história que 2 professores universitários de países diferentes, culturas diferentes, se encontraram numa estação de trem, tinham que ir para a universidade dar uma palestra. E aí, um deles, que é de uma cultura como a nossa, né, bem mais agitada, virou para o outro e falou: rápido, rapaz, se nós corrermos e pegarmos o próximo trem, nós vamos chegar 3 minutos antes. E o outro falou: o que nós vamos fazer com esses preciosos 3 minutos que a gente vai ganhar aí? Para que a gente vai correr para ganhar 3 minutos? A gente vai fazer o que com esses 3 minutos? Você entende isso? Só o ser humano sabe que Deus estabeleceu a criação assim, dessa maneira que nós sabemos. Não é só saber instintivamente, sabemos. E, ironicamente, nós somos os que não fazem, não cumprimos. Claramente, essa distinção e bênção para o 7º dia vai servir depois para o sábado da lei, para a prática da vida de Israel. Mas aqui na criação está nos ensinando que Deus estabeleceu na ordem da criação para toda a humanidade. Mas pensando, a título até de antecipar essa questão, antes de eu poder concluir. Na antiga aliança, alguém vai pensar: mas pastor, aqui é para guardar o sábado, não é? Isso aí, como falei, é um assunto para outro texto, mas só para resumir. Na antiga aliança, a semelhança da criação, você trabalhava e depois descansava. Contudo, na nova aliança em Cristo, primeiro você crê e encontra descanso, e depois você trabalha para Ele. Essa é a distinção da antiga e da nova aliança nesse aspecto. Na antiga aliança você trabalha e descansa. Na nova aliança você crê e descansa. Depois que tem um descanso em Cristo, você trabalha para Ele. Mas o que mais nos importa é o que o autor de Hebreus vai dizer. Eu chamo a sua atenção para isso. Hebreus 4. Vou ter isso apenas do verso 9 a 11. Você pode ler para Hebreus 4 todo. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que ele está falando? Se ele o capítulo 4 todo, você vai perceber. Está dizendo: Deus descansou da criação. Parte de Israel foi negada o descanso, que era a terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência. Mas ele diz que a boa notícia é que para o povo de Deus, não só para Israel, para o povo de Deus, existe um descanso, um sábado, separado e garantido em Cristo. Esse repouso e descanso que nós experimentamos em parte aqui em Cristo, está reservado para nós. Está reservado para nós. Então há um repouso, há um descanso sabático. Perceba, não quer dizer que você vai descansar só lá, não. O seu corpo tem que descansar aqui. Mas o descanso da nossa alma está no Senhor. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso sabático. Está garantido para nós em Cristo. E a obediência a Ele é a evidência de que nós somos esse povo que aguarda o descanso no Senhor. Quando nós pensamos sobre a nossa origem, nós não estamos olhando só para trás. Não é apenas sobre de onde nós viemos. Quando nós olhamos para a criação, não é só sobre isso.
Mas a partir da nossa visão da criação, nós olhamos à nossa volta e isso deve mudar a maneira como nos relacionamos com Deus, com as pessoas, com a criação. Adão e Eva deveriam, meus irmãos, conduzir todos os seus descendentes em comunhão com Deus até o descanso. Mas isso não aconteceu assim. Nós fomos criados à imagem de Deus para cumprir esse propósito, experimentar essa paz e descanso no Senhor. Mas, por causa do pecado, nós somos criaturas cegas, caídas, que não podem perceber e observar assim. Como é que estão resolvidos pelo Senhor? Em Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nós não somos mais os homens que éramos lá, mas Cristo é o varão, o homem perfeito. E é nele que nós encontramos então a restauração de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Quando nós somos moldados para ficarmos mais parecidos com Cristo, nós estamos também sendo moldados para cumprir melhor os propósitos da criação desde o começo. E é interessante porque João, o apóstolo, no fim, ele viu que Deus é louvado pelo começo. Apocalipse 4:11. Você pode ler? Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber. Deus será louvado no final pelo começo. Nós também, igualmente, devemos viver, então, louvando o Senhor e servindo segundo os seus propósitos, os seus planos, que Ele estabeleceu desde o começo. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra encontre lugar em nossa mente e coração, não só para nos informar, mas para nos transformar. Reconhecemos, Senhor, que estamos aquém dos propósitos da criação, porque a Tua palavra apresenta as razões ligadas ao pecado e à queda da humanidade. Pai, mas Te louvamos porque em Cristo todas as coisas são restauradas e redimidas. Essa restauração já começou, ela foi iniciada pelo Senhor em nosso favor. E por isso Te louvamos e pedimos, nos ensina a como viver à luz desses propósitos criados, resgatados em Cristo, ó Pai. Da maneira como nos relacionamos contigo, na maneira como nos relacionamos com o nosso próximo, vendo nele a imagem do Senhor, assim como nós somos a imagem do Senhor. Pai, na maneira como nos importamos, na condução do mundo criado, buscando, ó Pai, conduzir, dominar todas as coisas, ó Senhor, segundo a Tua vontade, com a autoridade que recebemos, para o bem, Senhor, para o florescimento da imagem do Senhor em homens e mulheres à nossa volta. Pai, que possamos nos empenhar, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes, para servir aos propósitos do Senhor. Nós existimos para isso, ó Pai. Nos lembre como isso é valioso e precioso para nós, como isso nos confere direção, sentido para a vida, e nos ensina sobre o valor não só da nossa própria existência, mas de todos à nossa volta, Senhor. Pai, guarda-nos e nos conduz, Senhor, para que possamos, em meio ao mundo que rejeita a narrativa, a verdade da narrativa da criação, porque deseja, pelo pecado, rejeitar o Senhor, que nós fomos alcançados pela Tua graça, possamos então, ó Pai, apontar a verdade da Tua palavra. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém.